Vamos lá, pessoal. É o seguinte, esse é o treinamento de intercessão. Então, o que é interceder? Intercessão é alguém que intercede por alguém ou por algo, né? Então, a pessoa que intercede por alguém ou por alguma causa, por algo. Isso é claro, né? Interceder é alguém que está falando por alguém, né? Ela está intercedendo por alguém. Você pode ver esse exemplo no fórum. Se você for lá no Tribunal de Justiça, se você estiver numa causa na justiça lá, você não fala. Quem fala é o advogado. Porque ele que intercede pelo seu cliente, né? Ninguém se dirige diretamente ao juiz. Só que nesse caso, a gente precisa entender o seguinte: nesse caso, nós é que somos os advogados. A gente é que intercede ao juiz por aqueles que ainda não são filhos. Percebe isso? Por isso que quando eu falo sempre aqui na igreja que nós temos um poder, não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. De João 1, versículo 12, fala que todos que receberam, ele deu o poder de ser filho. Então quando vem aqui na Bíblia, na primeira carta de João, só para a gente testificar aqui na palavra, no capítulo 2, primeira carta de João, no capítulo 2, ele diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o quê? Não é o Filho de Deus? Filho de Deus. Mas ele também deu esse poder. Se a gente crê em Jesus, a gente também se torna filho. Então, se Jesus é advogado, nós também temos esse poder, porque somos filhos também. É verdade. Pegou a visão? Então, logo, naturalmente, o que a gente entende? Que a gente é irmão de Jesus. Porque ele é filho, eu também sou filho. A condição para se tornar filho é crer nele. Só isso. Então, quando a gente passa a crer em Jesus, a gente se torna filho, nós temos um poder. Se Jesus intercede ao Pai por nós, pelas pessoas, quando a gente se torna filho, nós também temos essa autoridade de interceder pelos outros. Então você também pode se tornar um advogado. Porque se o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai. E aonde a gente entende isso? Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Entende? Então o que está falando? O véu foi rasgado. Esse véu, na verdade, era o corpo de Jesus, quando ele morre na cruz. Lá no santuário era o véu mesmo, o pano, né? Que dividia o santo lugar do santíssimo lugar. Agora não. O véu foi rasgado, porque foi o próprio Jesus o véu. Na carne. Então ele, na cruz, ele se tornou esse véu, morrendo na cruz para nos salvar. Então agora, ele, no versículo 19, ele fala que a gente tem que ter o quê? Ousadia. Entende? E o que a gente entende como ousadia? O que a gente pode entender como ousadia? Ousada. O que é uma pessoa ousada? Coragem, Né? Mesmo ela tendo medo, né? Ela vai lá e faz. Né? Poxa, vamos supor que você vai pregar hoje para 500 pessoas. Aí você está assustado porque é 500. Mas a mesma palavra que prega para 500, prega para uma. Então a gente não tem medo
de pegar para 500, a gente tem medo de errar na frente de 500 pessoas. Então, na verdade, é um medo de errar. Mas quando você tem a ousadia, o que você faz? Eu preciso pregar. Então, não importa a quantidade, eu preciso ir lá. Aí você tem a ousadia de fazer o que tem que ser feito. A ousadia também é boa, no lado positivo, né? Lógico. Quando você tem coragem de fazer aquilo que o Espírito Santo te mandou fazer. Mas como que você vai ter essa coragem se você não tiver conexão com o Espírito Santo? Porque se você não tem conexão, como que ele vai te falar? Se você não tem conexão, como que ele vai te instruir? É igual a Dona Ela estava falando, que ela não conseguiu ver a live porque a conexão dela caiu, né? Ficou sem internet, como é que assiste? É a mesma coisa. Como que a gente vai receber direcionamento de Deus sem que haja conexão? Sem que haja se aproximar? Não tem como. Aí você vive só na religiosidade. Qual que é a religiosidade? Vou orar, está na hora de orar. Vou dormir e vou orar. Vou para a igreja, porque hoje tem igreja. Não é assim que as pessoas falam? Hoje tem igreja. Então, você vive na religiosidade, no que tem que fazer, no que deve se fazer. Mas a gente não busca profundamente a ponto de receber instrução do Espírito para realizar com ousadia aquilo que Ele mandou fazer. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Porque olha só a palavra aqui de Hebreus. Ele diz assim, ó, que você tem que ter ousadia para entrar no santuário. Hoje, esse santuário não é o santuário físico. Entende? Onde Deus está? Assentado no trono. Ele não está em nós. O Espírito Santo está em nós. Não, Deus está sentado no trono. Mas aí o que a Bíblia fala? Que as orações dos santos sobem como se fosse um incenso. Por que ele fala sobe como se fosse um incenso? Por causa da fumaça, né? Então ele simboliza a oração como sendo um incenso que vai subindo. É suave dependendo da oração que a gente faz. Né? Então o que ele está simbolizando aqui? Que ela vai subindo como uma fumaça. Por que está subindo? Porque Deus está sentado no trono. Então a oração ela precisa subir. E aí o que a gente vai se esbarrar aqui? Que aqui ó, existe o seguinte, ó. Aí você está orando aqui. Só que aqui é o céu. Aqui é o céu. Só que a Bíblia descreve que existe o segundo. E também existe o terceiro. Então a oração ela tem que romper isso aqui, ó. Naturalmente tem como? Naturalmente não tem como. Não adianta você botar um megafone, uma super caixa de som, botar as caixas para cima e orar, que ele não vai chegar. Então, para a sua oração romper e chegar aqui onde Deus está, ele está no terceiro, que é onde só entra ali quem é puro. E quem reina nesse primeiro aqui, vou até botar com a canetinha preta. Nunca sabia disso, sabia? Não, eu já aprendi na nossa igreja. Isso que eu estou falando. Então, aí, aqui o primeiro céu é onde ficam as hostes espirituais. Vamos botar essas bolinhas aqui, que eles ficam bloqueando a sua oração. Então, você ora aqui, ó. Você está orando, vai ter a fumacinha subindo lá. Aí ela bate aqui, ó. Ah, vou pra cá. Não, vou orar de outra maneira. Aí, tipo assim, ó. Você fica mudando a forma para que a sua oração rompa. E ela não sobe, ela não passa daqui, ó. Que é o chamado céu de bronze. Meu Deus, é Céu de bronze. Por que é de bronze? Que bate e volta. É porque ele simboliza o escudo. O escudo dos soldados era de bronze. Então quando o cara lançava a lança ou a flecha, ele defendia o escudo. E como era de bronze, batia e caía, não furava. Não conseguia penetrar nem a flecha e nem o dardo inflamado. Quando fala de dardo inflamado, é aquele que vai com fogo. Então não consegue romper nesse primeiro céu. É Efésios capítulo 6.
Ele fica onde? Nos lugares celestiais. Entende? Então, são esses espíritos aqui que dominam a terra. O mundo jaz no maligno. Vai pegando essas informações. Por que eu preciso passar isso aqui para você? Por que eu preciso que vocês entendam isso? Para poder saber como que você vai orar, como que você vai fazer parte da intercessão. Você precisa entender essas coisas. E quando você começa a entender isso, aí você sabe como que você vai guerrear, que não é tão simples assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, vim aqui, orei, e agora Deus vai se manifestar, porque a gente orou. Olha aqui o que tem aqui. Quantos demônios tem? Que eles são chamados anjos caídos. Eles caíram de lá, ó. Então tem que romper esse céu, tem que romper esse para chegar nisso. Pastor, com base em que você fala isso? Na Bíblia. 2 Coríntios 12. Segunda carta de Coríntios 12. Olha o que diz. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha só. Ele está dizendo, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele só tem visão, ele só tem revelação, porque ele tem conexão. O que é conexão? O que ele pode dizer? Está ligado, né? A oração. Pronto. Viu como é que é rápido? Está conectado. Oração. Aí ele fala aí, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o que ele está dizendo? Que no terceiro céu está o paraíso. Meu Deus. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Meu Deus. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dado, das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus. E agora? Por que eu estou trazendo esse texto aqui assim pra gente? Porque a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Que momento é esse? Às vezes você olha para o lado e você se sente fraco. Olha o que Paulo está falando aqui. Foi enviado a ele um mensageiro de Satanás. Ou seja, ele era um homem de Deus. Estamos falando de Paulo. Por que a gente acha que a gente está livre? Principalmente se tratando dessa área de intercessão, de alguém que clama, de alguém que coloca a mão na outra para interceder por uma causa, por uma cura, por um milagre. Ele está falando que foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para que ele não se exaltasse acerca das revelações. O que a gente vê no mundo de hoje, nesse momento, é totalmente ao contrário. Tu vê as pessoas se gloriando por causa das revelações que ela tem. O mundo está todo assim agora. Tem uma igreja que você que não vá, que ele não quer fazer uma revelação. Mas o povo não gosta? Não, é igual self-service. Você vai lá, você vê as comidas, você escolhe o que é bom. Hoje é assim, não. Mas a essência realmente você tem. Então, como a gente está trabalhando aqui, esse ministério da intercessão, a gente precisa ter na nossa cabeça essa consciência, né?
Porque olha só, ele teve lá, ele foi arrebatado, ou seja, ele foi em espírito. Ele não foi lá fisicamente, mas no espírito ele conseguiu romper essa zona aqui, essa região aqui, né? Então a oração dele, ó, foi embora e subiu até o paraíso. Ele rompeu isso aqui. Então imagina quando a sua oração rompe essa área aqui. Quando o seu clamor rompe essa área aqui e vai lá. É o que Deus espera de nós. Porque na verdade, biblicamente, a gente nem precisa fazer com que a nossa oração vá até lá. Como a própria Bíblia diz. Mas o Salmo 139 fala que o Senhor ele sonda e conhece o nosso coração. Então, por saber que Ele conhece o nosso coração, nós já temos aí um alívio na alma, né? Poxa. Mas essa oração que eu estou falando aqui de subir até o terceiro céu, que vai até Deus, é quando se trata da intercessão. Porque você não está intercedendo por você, mas por alguém ou por uma causa. No coração que às vezes a gente não sabe nem se tem acesso a Deus, uma pessoa que. Pois é. Às vezes a pessoa está ali mecanicamente. Ela está ali, mas nem ela sabe por que ela está ali. Ela só está, ela foi jogada ali. Eu falo isso porque eu conheço inúmeras pessoas que foram lançadas no ministério porque era gente boa, que era legal, porque fazia alguma coisa de bom, mas não tinha o chamado para fazer. Não tinha entendimento do que estava fazendo. Logo, com o tempo, esse ministério ruiu, caiu, desanimou, parou no metade do caminho, não tem força para continuar. Então romper essa cadeia aqui, por que tem que romper? Porque esses demônios que estão aqui, eles querem impedir o avanço do reino de Deus na terra. E como que o reino de Deus vai se manifestar? Vai avançar na terra? Através de mim, através de você. Entende? Então quanto mais eu me conectar na fonte, mais poder eu recebo, mais autoridade eu recebo, entende? E mais consciência eu vou tendo do meu papel na terra, como intercessor, como alguém que está aqui para guerrear. Aí quando eu começo a entender o meu papel como intercessor, vai mudar agora a forma como eu vou interceder. Você crê nisso? Eu creio. Eu preciso entender. Quando eu for fazer uma oração agora na igreja, de intercessão, no ministério de intercessão, vou orar pelo culto, vou orar pela igreja, vou orar pelas pessoas, pelos membros. Agora eu não vou fazer aquela oraçãozinha, saindo protocolar, né? Está na hora de orar, vamos orar. Não, agora eu vou entender como e o porquê que eu estou fazendo isso. Qual é a força disso? Né? Qual é a intenção disso? A gente não pode orar sem intenção, tem que ter intenção.